com as suas particularidades que tem o Brasil. Por exemplo, nós não temos um alto índice de desemprego, a reprovação do governo, em especial o governo federal, não é a das mais elevadas. No entanto, essa mobilização, esse processo tem características semelhantes ao que foi os indignados na Espanha, o que correspondeu o Occupy nos Estados Unidos. Quais são essas características? Puxa vida, é um movimento com uma característica muito mais singular do que todos os outros processos no qual nós vivenciamos. A característica de horizontalidade, uma marca que o movimento Passe Livre sempre buscou manter, de fazer atos sem carro de som, essa particularidade do jogral. Isso é uma característica que passa por vários outros movimentos dos outros países e que aqui no Brasil está se enraizando e está se fazendo enquanto um movimento novo. Isso dá um novo caráter para essa vitória. Porque um novo caráter, porque nós estamos falando de que a população foi para a rua, a população conseguiu conquistar seu direito. E quem é essa população? É uma população muito heterogênea, de grupos sociais como de idade, majoritariamente de juventude. Uma juventude na qual passou boa parte da sua vida no período neoliberal. Então, conseguir demarcar de que essa população ela é sujeito ativo no processo político, de que a gente tem que se desamarrar de qualquer relação institucionalista e de que a luta social ela obtém frutos, resultados objetivos e concretos. Eu acho que essa tem que ser a principal marca e o principal aprendizado desse processo. Isso desdobra para outras lutas, na qual eu acho que agora abre-se uma avenida para o Brasil. Quais são essas outras lutas? Hoje, tendo em vista que tem toda uma polêmica de que o movimento, essa mobilização nacional, ela está sendo disputada por os setores da direita, a demarcação sobre as pautas de direitos humanos é algo que reafirma que trata-se de uma mobilização de uma perspectiva mais popular, uma perspectiva mais voltada aos trabalhadores, aos mais pobres. Portanto, a reivindicação pelo Fora Feliciano, defendendo as pautas de opressões LGBT, de gênero, de raça, demarca que esse movimento ele tem ainda um cunho de esquerda. E eu acho que esse tem que ser um próximo caminho dessas mobilizações. Na periferia, a questão da polícia ela é muito evidente. Se nós estávamos naquela quinta-feira e tomamos chuva de bombas na Praça Roosevelt, na Consolação, toda aquela região da Paulista, isso acontece cotidianamente na periferia. E trazer a periferia para essa pauta significa evidenciar que nós queremos um outro projeto de cidade. Então, pedir a desmilitarização da polícia militar significa aproximar um setor que, por vezes, não ficou tão próximo das lutas sociais na cidade. Por fim, eu acho que um próximo eixo no qual essa mobilização tem que jogar peso é a questão da Copa. Está muito evidente, e isso muito mais em outras cidades, como Fortaleza principalmente, de que a Copa ela está tirando direitos sociais. Existe um investimento público na construção dos equipamentos públicos e urbanos para a Copa do Mundo, no qual outros equipamentos mais destinados à educação, saúde, transporte, alimentação, moradia, estão sendo nulos. Então, acho que esses três eixos evidenciam a necessidade de uma articulação dessas camadas mais pauperizadas, mais precarizadas na sociedade e que, ao longo do tempo, foi esquecida pela política nacional e que agora está se fazendo enquanto sujeito social, sujeito político, evidentemente. Eu acho que não tem como esquecermos, e aí até já indo para os finalmente,
a demarcação desses novos eixos faz uma nova realocação sobre a discussão de qual que é o caráter dessas mobilizações. Essas mobilizações, elas partem de um princípio do que nós chamamos de políticas anticapitalistas. Nós conseguimos traçar semelhanças com as mobilizações que nós vemos agora, que teve um peso maior, com mobilizações anteriores, como contra o Código Florestal, contra a Belo Monte, que são perspectivas que estão fazendo uma crítica direta a esse processo de produção que desinteressa as camadas mais pauperizadas. Portanto, afirmar o caráter da vitória e afirmar quais são os sujeitos dessa vitória joga uma responsabilidade para o lado de cada universidade. A USP, as três categorias, professores, funcionários e estudantes, cumpriram historicamente papel muito importante na disputa política do país. Tanto pensando sobre o Fora Collor, quanto pedindo o impeachment, quanto na possibilidade de disputar necessariamente a dinâmica da cidade. Eu acho que, a fim de problematizar um pouco, eu deixo essa questão. Assim, como que nós podemos, a universidade, se envolver diretamente com esse processo? Tanto através do pensamento, da crítica, da questão da intelectualidade, quanto na ação, nessa disputa de sociedade, nessa disputa de projeto de cidade. Bom, eu acho que, para finalizar, o principal resumo ganhamos, temos muito a ganhar e somos nós, essa nova geração que nunca, ou melhor, que nunca presenciou algo semelhante a isso, ser sujeito ativo e direto nesse processo. Obrigado. Obrigado, João. Agora o professor Lúcio Gregory. 10 minutos para o senhor. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado para todos pelo convite. Uma correção, não sou professor, sou engenheiro, não sou Gregory, sou Gregório. Eu vou falar, evidentemente, do assunto que me diz respeito, que é tarifa zero, com todo o respeito. Eu vou falar de três coisas: fetiche, tabu e de Shakespeare. É uma maneira que eu faço exatamente para provocar um pouco a conversa nossa. Fetiche. Ontem eu fui procurar. Fetiche é um objeto material a quem atribuem poderes mágicos. É a tarifa. A tarifa é um fetiche para quem usa o transporte coletivo através de uma narrativa construída ao longo dos tempos, em que a mobilidade é de minha responsabilidade e por ela eu tenho que pagar. Isso não foi a cegonha que trouxe, né? Isso é uma construção histórica. Segundo, era um fetiche para o detentor de poder de plantão. Que o digam Haddad, Alckmin e tantos outros que sabem agora, como nunca, que esse bichinho chamado tarifa tem poderes mágicos. Terceiro, ele é um fetiche, obviamente, para o empresário, porque é o ganha-uísque dele, né? Sem tarifa não dá. Isso é muito importante registrarmos, porque senão fica uma discussão louca sobre esse bicho chamado tarifa. Tabu, porque para você fazer tarifa zero, não tenhamos dúvida, o Estado, nos seus vários níveis, tem vários serviços gratuitos: educação, saúde, segurança. Chamemos de segurança pública, né? Que são pagos pelos recursos que o Estado dispõe. Ora, se eu vou acrescentar uma nova gratuidade, que é o transporte coletivo, que a tarifa zero propõe, é óbvio que será necessário ampliar os recursos do Estado.
Se eles já são parcos, porque a crise financeira do Estado brasileiro é indiscutível, eu vou ter que acrescentar mais recursos a isso. O Estado acrescenta recursos no seu orçamento via impostos e taxas. Impostos do Brasil. A carga tributária do Brasil é muito alta, mais imposto. Coitado dos contribuintes. Tabu. Porque não se consegue falar de reforma tributária no Brasil. Tabu, assunto interdito. É isso, tabu. Reforma tributária no Brasil quer dizer o seguinte: quem tem mais dinheiro tem que pagar mais imposto, quem tem menos tem que pagar menos. Só que no Brasil é o contrário. No Brasil, quem ganha menos paga mais. Quem ganha até 2 salários mínimos paga 50% do que ganha sob forma de imposto. E quem ganha mais de 20 salários mínimos paga 26%. Isso é um dos centros dessa discussão, que está todo mundo fugindo como o diabo foge da cruz, por razões óbvias. Reforma tributária. Tarifa zero igual reforma tributária. É isso uma ideia que eu queria transmitir a vocês. O Shakespeare entra porque ele tem uma peça chamada Machado About Nothing, né? Desculpe a pronúncia. Quer dizer, muito barulho por nada. Isso me lembra as declarações dos políticos nos últimos dias. Agora culmina com Renan Calheiros, nem mais nem menos, propondo o passe livre estudantil como uma iniciativa parlamentar. É de chorar, né? Ou de rir. Né? Então, Machado About Nothing quer dizer muito barulho por nada. Como muito barulho tem sido até aqui a declaração dos partidos políticos, dos detentores de poder e da própria presidência da República, que depois a gente discute. Ontem, indagada por um membro do MPL, afinal, e a tarifa zero? Ela disse: bom, você sabe, tudo tem um custo. Quem paga ou é o usuário ou o contribuinte. Ela só não disse que quem tem que pagar é o contribuinte que ganha muito dinheiro. De novo, fugindo da reforma tributária. Bem, isto é a discussão que a tarifa zero propôs. Não por outra razão. A mobilidade foi o tema que deu estopim, como todo mundo fala, a uma série de outras reivindicações que passam, no geral, fora os papagaios de pirata que a direita tenta introduzir, PEC 37, blá blá blá, né? Anticorrupção e questões afins, mas ela está mais focada. Primeiro, o foco foi realmente baixar a tarifa e baixou. E a discussão que o MPL não abre mão, e que não vai abrir mão, é que eles querem a gratuidade de transportes públicos pago pelo conjunto da sociedade, segundo a regra de impostos progressivos. Né? E, finalmente, isso ampliou para um debate amplo sobre a questão dos serviços públicos no Brasil, que decididamente não são bons e poderiam melhorar muito. E que vão exigir mais dinheiro de quem tem dinheiro. Não há dúvida que essa é a grande discussão que se coloca hoje, para mim, na sociedade brasileira. Eu vou pedir que você me dê um puxão de orelha quando tiver para terminar. Eu falo e perco a linha. Fora isso, existe um personagem escondido nessa história. Um personagem tão shakespeariano quanto esse outro que falei. Né? Que é o empresário de transporte coletivo. Vocês sabem quem são esses personagens? É um dos maiores business do Brasil. São 4 ou 5 grandes empresários que têm frotas ao redor de 4, 5 mil ônibus pelo país. Porque ele é dono da empresa aqui, você vai lá em Manaus, ele é sócio da outra empresa, e isso ele forma um gigantesco cartel. São 4 ou 5. Um deles, tão pobrinho, que é dono da Gol, que é o Daniel Constantino. Ele ganhou dinheiro fazendo transporte público. E hoje é dono da Gol. Bem, esse personagem está escondido nessa discussão. Escondido por quem? Pelos detentores do poder. Por que razão que os escondem? Por acaso tem algum compromisso com eles? Fica essa dúvida. Será que o prefeito e o governador não podiam chegar e dizer: olha, no semestre seguinte, a taxa de lucro
das empresas que prestam serviço de transporte de São Paulo, que não sei se vocês sabem o que é. Sabem qual é? Não, ninguém sabe. Então não se preocupe. Vai ser X% a menos. E isso dá, de longe, para você tirar os famosos 20 centavos, pelo menos no caso de São Paulo. Por outro lado, a tarifa zero coloca uma outra questão, que está ligado ao que foi falado antes, Jorge. Ela mostra os limites do sistema socioeconômico em que vivemos. Que diabo de sociedade é essa que nós estamos, em seus fundamentos econômicos, que é incapaz de acrescentar novos serviços públicos gratuitos para o conjunto de sua população? Que limite, que barreiras são essas tão violentas, literalmente violentas, que impede que isso aconteça? E a tarifa zero evidencia isso com todas as letras. Não pode, porque nesse sistema socioeconômico que estamos, bem ou mal, há limites muito claros que aparecem só nessas horas, nessas disputas claras com o povo na rua. E para você vencer essas eventuais barreiras, só mesmo com o povo na rua exigindo e não transigindo em espécie e em modo nenhum. Vai dar para falar com calma. Tem 3 minutos, né? Bem, quanto ao movimento em si, eu não me sinto autorizado a falar. Né? É o óbvio ululante que ele mostrou uma coisa que eu escrevi num texto recentemente, que eu acho que foi uma frase que eu tirei do site tarifazero.org, um jornalista que o administra, Daniel Guimarães, que diz o seguinte: foi dada uma lição em que o povo ensinou transporte aos tecnocratas, aos cabeças de planilha. Ele ensinou informação aos jornalistas. Pelo amor de Deus. De Jabores, né, a Mervais, há que aprender muito com a população sobre informação. E ensinar o espírito público e democracia aos políticos. Pasmem vocês, chegamos ao ponto desse extraordinariamente positivo, pelo qual o povo brasileiro está ensinando essas coisas a quem devia, ao contrário, estar ensinando essas coisas ao povo. Isso são aspectos absolutamente centrais que estão colocados. Né? Desdobramentos, etc., eu prefiro deixar para pessoas que tenham capacidade de fazer todas essas investigações. Mas acho que essa movimentação serviu para uma outra coisa. Mostrar. Agora eu entendi por que a educação no Brasil precisa ser melhorada. Porque depois que eu leio os jornais, depois que eu vejo a televisão e depois que eu ouço o rádio, decididamente a educação no Brasil tem que melhorar. Ou vamos ter que aturar Mervais, Jabores e tantos outros que decididamente são a comprovação de que a educação no Brasil é muito ruim. Né? Eu queria finalmente dizer a vocês que a periferia, contrariamente ao que está sendo dito por aí, a periferia sabe muito bem dessas coisas. Concluindo, o MPL, eu dou assessoria, que nome eu dou para ele? Eu não sei o que eu dou para o MPL, eu dou a vida para ele. Há 8 anos eu faço isso, conversando, discutindo, falando, eles estudam, e eles fazem trabalho na periferia, sim, e muito, e muito. Por esta razão, foi possível, sim, o início dessas manifestações. E hoje, eles fizeram manifestações em Osasco, em Boimirim e na Zona Sul. Obrigado, engenheiro Lúcio Gregório. Agora eu vou passar a palavra para o Pedro do DCE. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Meu nome é Pedro Serrano, sou estudante aqui das Ciências Sociais, sou diretor do DCE. Primeiro, eu acho que é absolutamente fantástico a gente ver essa sala tão lotada da maneira como ela está.
Eu acho que um debate acontecer no final de semestre, e todos nós sabemos o que é o final de semestre, cheio dessa maneira, já significa por si só o novo momento e o novo tempo político que nós estamos vivendo no Brasil inteiro, e que foi forjado pela nossa luta. Pela luta que a gente fez, principalmente na semana passada, a explosão que teve da mobilização no Brasil como um todo, a gente abriu um momento político completamente distinto no país. E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão aqui agora estão querendo entender melhor o que é esse momento, entender melhor o que fazer daqui para frente, entender melhor tudo o que se passou, como se organizar, como avançar. Essa é a nossa ânsia, e essa ânsia é muito positiva, né? Eu acho que, como segundo ponto, o nosso debate, essa sala cheia, acontece também no marco de uma vitória política. João foi muito acertado ao colocar isso na fala dele, e esse é um aspecto fundamental. Aquela utopia que 15 dias atrás, olha quanto pouco tempo que parece bastante, né? Parecia distante, que era fazer igual aconteceu em Porto Alegre, de cair a tarifa aqui em São Paulo, é muito difícil. O Haddad, o Alckmin, PT, PSDB, o centro da burguesia brasileira. Nós conseguimos isso, tem um efeito de exemplo fundamental para a nossa geração, porque nós somos uma geração que foi educada distante da mobilização de massas, distante da possibilidade de questionar os lucros e os benefícios dos grandes poderosos do Brasil e distante de crer no seu próprio poder de mobilização. E a gente conseguiu vencer. Aqui na USP, muitas vezes a gente empreende lutas importantes por democracia na universidade e a gente cansa. A gente acha que não dá para ir para frente, porque esse Rodas, eu ia falar, Haddad, esse Rodas é muito truculento, não ouve a gente, só bate, todo mundo, ninguém gosta dele, mas ele nunca cede para as nossas manifestações. Muitas vezes a gente fica cansado de lutar aqui dentro da universidade. E eu acho que esse exemplo que nós estamos dando nas ruas de São Paulo e do Brasil também nos motiva a lutar dentro da USP. Eu acho que esse foi um movimento que desde o começo começou de uma maneira muito acertada, com muito mérito e com uma radicalidade indispensável. Porque desde o começo da luta, que começou pela questão da tarifa e que depois transbordou por uma série de questões democráticas que a gente está vivendo no Brasil hoje, a nossa luta sempre foi por muito mais do que 20 centavos. Nós exigíamos 20 centavos porque a gente sabia que esses 20 centavos eram a queda de braço, através da qual a gente podia derrotar gente muito poderosa e trazer poder para o nosso lado. Mas através dos 20 centavos nós lutamos por muito mais do que ele. A gente questionou radicalmente o modelo de cidade, o modelo de sociedade que nós temos atualmente. A gente questionou radicalmente a questão do transporte, como colocou o professor aqui, no sentido de um direito público que deve ser gratuito, tratado como outros direitos que nós temos, como educação e saúde. Nós questionamos uma das maiores máfias que existe no Brasil como um todo e que prefeitura nenhuma, nem do PSDB, nem do PT, nem de nenhum outro partido ousa enfrentar, que é a máfia dos transportes, que segue lucrando em cima da tarifa que a gente paga, em esquemas inclusive corruptos. E foi essa luta que conseguiu potencializar a nossa mobilização e trazer essa vitória muito importante não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. E eu acho que o principal êxito que teve essa movimentação, que começou de maneira brava, sendo chamada pelo MPL, que eu acho que foi muito bem e impecável ao longo desse processo como um todo, que nos representa a todos que estão aqui, por vários coletivos que construíram esse processo, por toda uma série de estudantes, de jovens. Essa luta se ampliou, se transbordou por questões democráticas, por um questionamento não só da cidade, não só da tarifa e não só do transporte, mas um questionamento da sociedade que a gente vive. Uma dúvida profunda e radical em relação às instituições, em relação à democracia que nós temos hoje em dia, em relação aos velhos partidos, em relação à mídia, que a gente sai na rua para fazer uma coisa e eles se tratam no dia seguinte uma coisa contrária, mentindo claramente para tentar desmobilizar as nossas forças. Essa foi a mobilização que se transbordou a partir da luta da tarifa e que se transbordou principalmente a partir da segunda-feira passada. E essa é uma vitória sem tamanho, porque o que o governador Geraldo Alckmin, junto com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, com o apoio do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, na quinta-feira, dia 13 de junho, tentaram fazer foi passar um cala-boca na cara de todo mundo que está dentro dessa sala. E eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Porque nós nos multiplicamos em 100, 200, 300. Fomos para a rua na segunda-feira, não só em São Paulo, e não só com 65 mil, como diz a Folha de São Paulo, mas certamente com mais de 100, talvez mais de 150 mil, para vencer. Esse foi o nosso recado. E eu acho que agora o marco no qual nós estamos é esse. Nós tivemos uma vitória fundamental e a gente quer saber o que fazer daqui para frente. Eu coloquei no meu Facebook, logo no dia seguinte que a gente derrubou a tarifa, eu coloquei assim, o doce sabor da vitória. E teve uma colega minha que foi comentar, ela falou, como é que é o sabor? É sabor de quero mais? É exatamente esse o sabor, porque a gente percebe que se mobilizando para conquistar a questão da tarifa, a gente pode conquistar muito mais. E é com esse sentimento que eu queria dialogar um pouco. Porque eu acho que no bojo desse crescimento, dessa massificação, dessa explosão da indignação do brasileiro, criam-se também uma série de dúvidas entre nós.
uma série de dúvidas, inclusive entre esse setor social que a maioria de nós faz parte, que é universitário, esclarecido, que teve contato com o ensino superior, muitos se reivindicam abertamente de esquerda, muitos se mobilizavam desde a primeira manifestação, lá no dia 6, no dia 7 e assim por diante, e que agora ficam em dúvida, porque poxa vida, mas eu fui pra rua, eu estava falando de tarifa, eu estava falando contra o empresário, e de repente tem uma cacetada de gente falando de corrupção. Tem um monte de gente falando da PEC 37 que nem eu mesmo sabia o que era antes de ir numa passeata na Avenida Paulista, não é? E eu fui pra rua lá, eu que sou um cara que reivindico a aliança com o pessoal da Turquia, que está lá fazendo uma mobilização, com a revolução que aconteceu no Egito, na Tunísia, com os estudantes chilenos, e tá o povo cantando o hino do Brasil, hasteando a bandeira, dizendo que é brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Poxa, eu sou de um partido, eu, Pedro. Muitas pessoas aqui também são, outras não são, mas entendem a importância de que possa ser, porque isso foi uma conquista democrática importante na história do Brasil. E tem um monte de gente dizendo que não quer partido, que vai escorraçar o partido, pegando bandeira, rasgando, etc e tal. Qual é a postura que a gente tem que ter diante disso? Eu sou entusiasta de uma posição de que nós temos que estar o tempo todo na rua. E que, como disse o professor Vladimir Safatli no final do texto dele, que foi publicado na Folha de São Paulo, se eu não me engano, no sábado, não é hora do medo. Agora é hora da luta. Agora é hora da luta. O que nós temos hoje nas ruas do Brasil é o retrato do que é a própria sociedade brasileira. Com o seu nível de consciência atual, com os seus avanços, com os seus retrocessos, mas principalmente com um marco progressista fundamental de estar na rua lutando pelos seus próprios direitos. Que bom que a gente teve uma pulverização das pautas depois que a gente conquistou o aumento das tarifas. Porque é muito bom ver o povo na rua reivindicando que não pode ter mais político utilizando dinheiro público para colocar no próprio bolso e não investir na área social. Que bom que tem o povo na rua dizendo que o transporte é um direito, a educação é um direito também, a saúde é um direito também, que nós não queremos e não vamos tolerar que se invista na Copa do Mundo e que se canalize o dinheiro público para as empreiteiras do país e não para os nossos direitos. Que bom que tem povo na rua dizendo que não tem violência na rua que nós estamos ocupando porque não tem polícia, porque desde o começo a violência era da polícia, não era dos manifestantes e não era do povo que estava protestando. Que bom que tem povo na rua reivindicando seus direitos e reconhecendo um nos outros, entre pessoas que eles conhecem, amigos, irmãos, parentes, colegas do trabalho, e entre pessoas que eles não conhecem, colegas, companheiros de luta, um sentimento de coletividade, de empoderamento comum, e é isso que está por trás, inclusive, do próprio signo da nação, do Brasil, do canto do hino, que é, muitas vezes, a única referência que muitos de nós e muitas das pessoas que estão na rua têm da mobilização. Agora, que bom que as pessoas estão falando de Brasil e estão dizendo que tem orgulho de ser brasileiro, na rua enfrentando o Haddad, enfrentando o Alckmin, enfrentando a Dilma, e não em casa ouvindo o Galvão Bueno, não é mesmo? É muito melhor que seja assim, é muito melhor. E por fim o tema dos partidos, que eu acho que é um tema muito importante também. E é muito importante não só por essa polêmica de mas agora virou de direita ou é de esquerda, etc e tal, mas é muito importante porque diz respeito a nós. Porque nós estamos num momento que nós buscamos organização também. E o debate do partido ele é um debate muito importante. Eu sou de uma opinião de que existe um rechaço generalizado às bandeiras partidárias nas manifestações de São Paulo e do Brasil atualmente, primeiramente por um aspecto positivo. Porque é necessário reconhecer que nós somos uma geração que cresceu completamente desiludida com qualquer ferramenta partidária. E que principalmente não tem referência política de esperança na transformação e na mobilização social através de um partido nenhuma. Porque nós somos uma geração que se acostumou a ver o PT como governo e não o PT como oposição. Se acostumou a ver o PT fazendo as alianças para manter a governabilidade e não o PT lutando na rua do nosso lado. Se acostumou a ver na política nacional Renan Calheiros na presidência do Senado, Marco Feliciano na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, que se acostumou a ver toda essa maneira de lidar com a política que está distante dos anseios sociais, que se acostumou a ir para a rua reivindicar uma coisa e nunca ser ouvido, porque o fato é que Haddad e Alckmin tiveram que retroceder, mas até os 45 do segundo tempo eles diziam, é impossível baixar, não tem dinheiro, não vai baixar. O Haddad no dia que falou que baixou a tarifa à tarde, de manhã tinha dito que não ia baixar, foi isso que ele disse. Nós somos o fato é que a Dilma, que agora está sendo obrigada a fazer um pacto, aí, dizendo que ela já dizia na eleição, né? Vamos fazer educação, vamos fazer saúde, etc e tal. Talvez o tema da reforma política possa ser interessante em algum aspecto da maneira como ele se desenvolver, mas não tem grandes novidades nenhuma. O fato é que a Dilma, que agora está sendo obrigada a receber os movimentos sociais,
durante 2 anos do seu mandato, não recebeu o sindicato, não recebeu o movimento, não ouviu as pessoas. Tem na figura do seu atual ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o retrato da repressão política do nosso país, que é o ministro que mandou a Força Nacional para reprimir as manifestações indígenas que aconteceram no Brasil um pouco antes das manifestações das tarifas que aconteceu, e que acarretaram inclusive